A culpa é sua. O mito preferido do capitalismo. Sabe aquela sensação de que você tá cansado, improdutivo, triste ou até ansioso? É porque você não tá se esforçando o suficiente? Pois é, parabéns. Você foi oficialmente batizado na religião mais poderosa do século, o capitalismo emocional. Ela não te promete céu, mas garante inferno. De preferência com Wi-Fi e metas trimestrais. Desde pequeno te ensinaram que tudo depende só de você. Que se você quiser, você pode. Que o sucesso é questão de esforço e o fracasso de falta de vontade. Essa história soa linda, até você perceber que quem tá vendendo esse discurso pra você já nasceu 20 casas à frente no tabuleiro. É tipo jogar banco imobiliário contra o Elon Musk. Você começa com um bilhete de metrô e ele com todos os hotéis da Paulista. O truque é simples, o sistema te ferra, mas te convence de que o problema é você não saber lidar com o ferramento. Tá deprimido? Falta gratidão. Ansioso? Falta foco. Tá exausto? Falta propósito. Não consegue pagar o aluguel? Falta mentalidade milionária. E aí você passa a vida tentando consertar o que nunca foi defeito. É tipo passar um desengripante na rachadura do Titanic achando que o problema é o barulho do metal. Um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han chama isso de sociedade do desempenho. Traduzindo, vivemos num mundo onde não há mais patrão gritando. Você mesmo se chicoteia. É o autocontrole 24 horas. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser produtivo. Eu preciso postar algo inspirador antes das 9 da manhã. O capitalismo venceu de verdade quando te convenceu a ser seu próprio chefe e o seu próprio carrasco. E claro, toda ideologia precisa de um vilão. O vilão aqui é a preguiça. Essa entidade demoníaca que, ironicamente, é a única coisa que ainda te separa do colapso total. Enquanto isso, as empresas lançam programas de bem-estar corporativo, com meditação guiada no intervalo, enquanto mantém jornadas de 12 horas e salários de piada. É tipo o sequestrador te oferecendo um copo d'água para compensar o cativeiro. Michel Foucault já dizia que o poder mais eficiente é aquele que não precisa vigiar. É o que faz você se vigiar sozinho. E o capitalismo entendeu isso melhor que qualquer ditador. Ele não quer te obrigar, ele quer te convencer. Convencer que se você sofre é porque você não sabe jogar o jogo. E se você questiona o jogo é porque você é fraco, ingrato, um vitimista. O resultado disso? Uma geração inteira de gente que se culpa por estar exausta, que acha que burnout é falha de caráter, que transforma a ansiedade em conteúdo motivacional. E aí o ciclo se fecha. Quanto mais você se cobra, mais você se esgota. E quanto mais você se esgota, mais precisa se reinventar para continuar servindo o mesmo sistema que te esgotou. É a esteira infinita do hamster com um cursinho de administração. Mas o mais perverso é isso. O capitalismo adora te ver culpado, porque quem se culpa não se revolta. Quem acredita que o problema está dentro de si nunca vai perceber que o mundo lá fora foi programado para moer gente. A depressão, nesse sentido, é o grito abafado de quem percebeu que não dá para vencer um jogo onde o juiz, o dono do campo e a bola são a mesma pessoa. A fábrica de ansiedade. O capitalismo como máquina de insatisfação. Se o inferno tivesse um slogan, seria: você pode ser melhor. Essa é a frase que move o mundo moderno. É um mantra tatuado na testa de cada notificação, anúncio e palestra motivacional. E é exatamente por isso que você acorda às 3 da manhã com a cabeça girando igual um ventilador quebrado, pensando se devia estar mais magro, mais rico, mais feliz ou mais produtivo. A real é que o capitalismo não precisa te deixar pobre para te dominar. Basta te deixar ansioso. A ansiedade é o combustível perfeito. Dói o suficiente para te fazer correr, mas nunca o bastante para te fazer parar. Você vive nesse limbo entre o medo de falhar e o medo de descansar. E enquanto você tenta alcançar a próxima meta, o sistema te cutuca com um sorriso. Corre mais, campeão, dá quase lá. Mas o quase lá nunca chega, porque não é para chegar. A lógica do capitalismo é a do desejo infinito. Quanto mais você tem, mais você sente falta. É tipo sede de água salgada. Quanto mais você bebe, mais seca fica a garganta. Epicuro já avisava lá na Grécia Antiga que o segredo da felicidade era desejar menos, pois o capitalismo olhou para isso e disse: interessante, e se a gente fizesse o contrário? A indústria do consumo entendeu uma coisa genial e diabólica. Se você se sente completo, o lucro morre. Então o sistema te mantém permanentemente incompleto, prometendo que a próxima compra, o próximo app, o próximo relacionamento vão preencher o seu vazio. E não vai, cara. Eles só trocam o buraco de lugar. É por isso que a internet parece uma feira de dopamina. Scroll infinito, notificações piscando, stories que inspiram. Tudo perfeitamente planejado para ativar o mesmo circuito cerebral da cocaína, mas com desconto. A cada curtida, uma microdose de sou alguém. A cada comentário, um suspiro de relevância. Até que o efeito passa, e lá vem o vazio de novo.
E adivinha, dá para você comprar a cura disso. Só você comprar um novo celular, um novo PC, um colar com quartz da abundância. Byung-Chul Han chama isso de a sociedade da performance e da positividade, onde todo mundo finge estar bem porque o fracasso não é permitido. Ninguém quer parecer vulnerável, então a gente disfarça o pânico com filtros, emojis e um tal "tá tudo ótimo", automático. É a estética da alegria como anestesia coletiva. Enquanto isso, o sistema te vende autocuidado como produto, vela aromática de R$300, spa corporativo, app de respiração guiada com assinatura mensal, tudo para você relaxar e voltar mais calmo a produzir. É quase poético. O mesmo sistema que causa o colapso te oferece a cura com cashback. Mas a verdade é que essa ansiedade não é um bug, é a função. O capitalismo precisa do seu medo, da sua comparação, da sua pressa, porque um ser humano tranquilo consome mal. E no fundo, é por isso que a gente corre tanto, não para ser feliz, mas para não parecer um fracassado num mundo onde o fracasso é crime e o tédio é pecado. O capitalismo é uma máquina que transforma tranquilidade em culpa. E o segredo para ela continuar funcionando é simples, te convencer de que o problema é você, não a fábrica. A solidão como produto, vendendo conexão em 12 prestações. Nada diz modernidade como estar cercado de gente e ainda assim sentir que ninguém te vê. Nunca estivemos tão conectados e tão ferrados emocionalmente. A promessa era que a tecnologia nos uniria. O resultado? Uma geração de pessoas com 1000 conversas abertas e 0 vínculos reais. Um like não te abraça. Um RSRS não te ouve, mas serve para manter a ilusão de que você faz parte de algo. O capitalismo olhou para essa carência humana e, como sempre, viu uma oportunidade de negócio. Solidão? Relaxa, a gente tem um app para isso. Quer companhia? Tinder. Quer se sentir ouvido? Podcast. Quer amigos? Grupo do Telegram. Quer amor? Assine o plano Premium, deslize sem limites. A ironia é que quanto mais a gente busca conexão, mais a lógica capitalista transforma o contato humano em transação. Você não encontra pessoas, você matcha. Você não compartilha momentos, você gera engajamento. Até o amor virou um algoritmo e a empatia um KPI. Zygmunt Bauman já dizia que vivemos em uma modernidade líquida, onde tudo escorre pelos dedos. Empregos, relações, identidades, e nessa liquidez toda, ninguém quer se afogar. Então a gente se agarra a qualquer boia que pisque azul no WhatsApp. Mas é claro, essas conexões frágeis são perfeitas para o capitalismo, porque relações sólidas criam comunidade, e comunidade gera autonomia. Já indivíduos isolados, esses daí compram mais. Marx falava da alienação do trabalhador, aquele distanciamento entre quem somos e o que produzimos. Hoje, a alienação é emocional. A gente terceirizou até o afeto. Você não liga para um amigo, você manda um áudio. Você não visita a família, você faz uma chamada. E quando o vazio aparece, o mercado está lá, com soluções prontas. Retiro de detox digital, imersões de conexão interior, workshops de vulnerabilidade autêntica. Sim, isso existe e custa caro. O capitalismo tem um talento especial para isso. Ele pega a ferida que ele mesmo causou, dá um nome bonito e te vende a cura com frete grátis. Você se sente sozinho? É normal, mas olha esse curso de network emocional. Tá sem propósito? Calma, cara. Temos um coaching espiritual com parcelamento em 12 vezes. Você quer ser mais você mesmo? A assinatura de Headspace Premium ajuda. No fundo, o que o sistema fez foi transformar o humano em mercadoria. As relações perderam o valor de uso e ganharam o valor de troca. Você vale enquanto performa, até emocionalmente. E é por isso que até a tristeza virou conteúdo. A lágrima filmada rende mais que a lágrima sentida, porque no capitalismo até a dor tem ROI. O resultado é uma sociedade que fala o tempo todo de autenticidade, mas corre do medo do silêncio, porque se você parar de verdade e encarar o vazio sem distração, vai perceber o que o sistema teme, que o problema não é a falta de conexão, é o tipo de conexão que nos venderam. O capitalismo transformou o amor em engajamento, a amizade em algoritmo e a solidão em mercado. E o pior é que funcionou, porque ninguém quer se sentir sozinho, até descobrir que o preço da companhia é se perder no meio da multidão. Remédios para um sistema doente, medicalizando um mal-estar social. Você não está doente, o mundo está. Mas o capitalismo descobriu um truque genial. É muito mais lucrativo te convencer do contrário. Pensa comigo, se você está deprimido porque você odeia o trabalho, isso é um problema político. Mas se você está deprimido porque tem desequilíbrio químico, é um problema seu. E um problema seu é ótimo para o mercado, porque ele tem uma prateleira inteira de soluções.
cápsulas, terapias, aplicativos, suplementos, chás de equilíbrio emocional e cursos de reprogramação mental. É o que a filósofa e psicóloga Lucy Johnstone chama de medicalização do sofrimento social. Transformar em doença o que, na verdade, é uma resposta perfeitamente saudável a um sistema doente. Então você está triste porque você vive num país desigual, violento e exaustivo. Diagnóstico: transtorno depressivo maior. Você está ansioso porque o mundo está pegando fogo e você não tem tempo nem para respirar? O diagnóstico: transtorno de ansiedade generalizada. E o tratamento? Uma pílula, terapia breve e volta a trabalhar. A indústria farmacêutica é o gênio moderno da garrafa. Realiza desejos, desde que o desejo seja não sentir nada. Quer parar de sofrer? Toma isso. Quer focar mais? Toma aquilo. Quer dormir? Quer acordar? Quer aguentar o chefe, o casamento e a planilha? Tem um comprimido para cada desespero. E antes que isso daqui soe insensível, não é sobre demonizar remédios, é sobre questionar o contexto. Porque a pergunta que quase ninguém faz é: por que tem tanta gente precisando deles? A psiquiatria moderna, quando abraça demais a lógica do mercado, vira uma espécie de manutenção emocional do capitalismo. Você está se sentindo mal? A culpa é da serotonina, não do seu aluguel absurdo, da jornada dupla, do isolamento ou da sensação de que o planeta vai colapsar antes de você conseguir pagar o boleto da terapia. O sistema arranca o chão e depois te vende tapetes antidepressivos. Foucault, lá nos anos 70, já falava sobre como o poder moderno opera menos pela força e mais pela normalização. O que não se encaixa, se trata. O triste, o improdutivo, o revoltado, todos viram pacientes. A dor vira diagnóstico, o diagnóstico vira mercado e o mercado vira rotina. É o neoliberalismo entrando até no seu córtex pré-frontal e tem algo perversamente poético nisso. Quando a sociedade adoece, quem toma o remédio é o indivíduo. A fábrica te esgota, o banco te endivida, o governo te ignora e o algoritmo te suga. Mas o problema é que você não está praticando gratidão o suficiente. A medicalização é o calmante ideológico perfeito. Ela elimina o sintoma, não a causa. É o tapa emocional com band-aid de marca. Claro que para muita gente os remédios são essenciais, salvam vidas, e isso é inegável. Mas o capitalismo não quer te curar, ele quer te funcional. Quer você só o suficiente equilibrado para continuar produzindo, comprando e postando stories sobre como você está trabalhando a sua melhor versão. O psiquiatra R.D. Laing, da antipsiquiatria, dizia que talvez a insanidade seja uma resposta sensata a um mundo insano. E é isso. Talvez a tristeza, o tédio, o cansaço e o vazio não sejam defeitos, sejam alertas. Mas o sistema não lida bem com alertas. Ele prefere silenciar, de preferência com tarja preta. No fim, a pergunta não é por que estamos doentes, mas quem lucra com a nossa doença? E a resposta, bom, provavelmente tem ações na bolsa. Trabalhar dá sentido à vida. O dogma da produtividade feliz. A maior piada do capitalismo moderno é essa. Trabalhar dá sentido à vida. Se isso fosse verdade, o caixa do supermercado seria o ser humano mais iluminado do planeta. Mas não. O que dá sentido é o trabalho dos outros, de preferência quando serve para sustentar o lucro de alguém lá de cima, tomando vinho natural e postando: trabalhe com o que ama e nunca trabalhará um dia na vida. O capitalismo fez algo brilhante e meio sádico. Ele transformou o trabalho em religião. Hoje, o escritório é a nova igreja, o crachá é o crucifixo e o feedback é a confissão. Você trabalha, pede perdão por seus erros, promete ser mais produtivo e agradece pela oportunidade de continuar servindo. A diferença é que agora, em vez de rezar por salvação, a gente reza por aumento. Lá atrás, o sociólogo Max Weber já explicava essa lavagem cerebral na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A ideia de que o trabalho duro é um sinal de virtude moral. No capitalismo, o preguiçoso não é só improdutivo, é pecador. A preguiça virou um crime espiritual e descansar é quase um ato subversivo. Só que o sistema entendeu outra coisa genial. O chicote não precisa mais ser externo. Você mesmo se cobra, se compara e se tortura. É o funcionário que trabalha no domingo porque ninguém vai fazer por mim. É o autônomo que nunca tira férias porque o cliente pode sumir. É aquele criador de conteúdo que se sente culpado por não postar por 24 horas. A escravidão moderna vem com crachá, benefícios e plano odontológico. E para disfarçar, o sistema embrulhou tudo isso num papel colorido chamado propósito. Trabalhar demais agora é sinal de paixão. Virar noites é vestir a camisa. A exaustão ganhou o nome de gratidão. E o burnout? É só fase de crescimento.
é a distorção perfeita. Te exploram, mas te fazem acreditar que a escolha é sua. A filósofa Hannah Arendt já dizia que o trabalho, no capitalismo, se tornou uma forma de sobrevivência automatizada, não de realização. A gente trabalha para existir e existe para trabalhar. O sentido da vida foi substituído por metas trimestrais. E se você ousa dizer que odeia seu trabalho, te olham como se fosse uma falha de caráter. Afinal, quem não ama o que faz não merece sucesso. Mas o que ninguém admite é o vazio que vem depois de tanto propósito. É o dia em que você percebe que deu tudo de si para uma empresa que vai te trocar por um estagiário em 2 semanas. Ou quando você percebe que a sua produtividade virou sua identidade e que sem ela você não sabe quem é. O sistema te convenceu de que seu valor está no que você entrega. E o dia que você não entrega, você deixa de valer. No fim, a felicidade no trabalho é só um marketing do cativeiro. O capitalismo te dá uma escrivaninha confortável, uma assinatura no Gemini e uma máquina de café expresso. E diz que você é livre. Mas liberdade que precisa de crachá é só uma ilusão com Wi-Fi. Trabalhar pode dar sentido à vida, claro. Mas o problema é quando a vida inteira vira trabalho. E o sistema adora isso, cara. Porque quanto mais você se identifica com o que você faz, mais ele consegue te esvaziar sem resistência. O capitalismo não quer que você odeie o trabalho, quer que você o ame, para continuar aceitando morrer por ele com um sorriso. O antídoto improvável. Desacelerar como ato de rebeldia. O capitalismo tem medo de só uma coisa, do silêncio. Não é de protestos, crises ou revoluções. Ele lida bem com tudo isso. O que ele não quer lidar é com o momento em que você simplesmente para. Porque quando você desacelera, você percebe. E perceber é o primeiro passo para se libertar da engrenagem. A gente vive numa cultura que glorifica o movimento constante. Tudo precisa ser para ontem, em um tempo real, otimizado. Você não pode só existir. Tem que evoluir, crescer e monetizar. Até o descanso virou performance. Medite para ser mais produtivo. Viaje para ampliar sua visão de mundo. Durma melhor para render mais. A pausa deixou de ser pausa e virou estratégia de alta performance. Mas desacelerar, de verdade, é outra coisa. É desligar o modo máquina e encarar o vazio que o barulho encobre. É aceitar que talvez não tenha o próximo passo o tempo todo. É o contrário de desistir, é resistir. Porque acredite, no mundo onde tudo te empurra para correr, parar é o ato mais radical que existe. O filósofo Byung-Chul Han fala disso em O Aroma do Tempo. A sociedade moderna perdeu a capacidade de contemplar. A gente não vive o tempo, a gente consome. O domingo virou preparação para a segunda, o amor virou contrato, a vida virou agenda. E a cada notificação, a gente troca presença por distração. Mas desacelerar é uma forma de desobediência. É dizer não para a lógica da urgência, para a economia da atenção e para a tirania da produtividade. É sentar, respirar e perceber o quanto o mundo inteiro está tentando te vender algo para te impedir de perceber. Diógenes, o filósofo cínico, já fazia isso há mais de 2000 anos. Vivia num barril, cagava para as convenções e mandava Alexandre, o Grande, sair da frente do sol. Era o influencer original do foda-se filosófico. Enquanto todo mundo buscava status, ele buscava simplicidade. E adivinha só, era o único livre. O sistema não teme quem grita, teme quem não compra, teme quem não precisa provar nada, teme quem não acorda com o dedo coçando para atualizar o LinkedIn. Desacelerar hoje é o novo punk, é se recusar a medir a vida em produtividade, é trocar o como eu posso melhorar por pra que exatamente? É olhar para o sol se pondo sem pensar no stories. É redescobrir o prazer de não ser útil e ainda assim se sentir inteiro. Camus dizia que a revolta começa quando o homem diz não. Então, talvez o não mais revolucionário da nossa geração seja esse. Não quero correr, não quero vencer, eu quero viver. E talvez, só talvez, a cura para a depressão não esteja em mais esforço, mais foco ou mais propósito, mas em menos velocidade, menos comparação, menos ruído, porque no fim das contas, desacelerar não é só desligar do mundo, é começar a se conectar de verdade com ele. O capitalismo não sabe o que fazer com gente que não corre, e é por isso que a sua pausa é a coisa mais perigosa que você pode oferecer ao sistema.